Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Vamos esperar mais algumas pessoas entrarem aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse nicho, tá bom? Oi, Josenilda, boa noite. Vamos segurar um pouquinho mais, daqui a 5 minutinhos a gente começa a live, tá bom? Vou pedir para quem estiver aqui já mandar a live para outros nutricionistas, pra gente alcançar mais gente. Então pega o aviãozinho, envia aí pra outros nutris, compartilha a live, curte bastante a live para o Instagram, distribuir bastante essa live pra gente atingir mais gente, tá bom? Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá travando alguma coisa? Sim? Perfeito. A gente vai esperar mais 2 minutinhos e aí a gente começa pra gente poder não atrasar tanto a live e assim também priorizar vocês que estão aqui no horário junto comigo, tá bem? Eu quero que a live ela seja interativa, então, se possível, eu quero tirar as dúvidas de vocês nesse momento de live. Eu quero que vocês respondam todos os anseios de vocês sobre essa temática especificamente, tá bom? Então, eu não vou desativar os comentários, vou deixar os comentários aqui e vou pedir mais uma vez, curte bastante a live, porque assim o Instagram distribui para mais gente. Envia aqui no aviãozinho também para outros amigos de vocês que são nutricionistas, para eles virem para a live para entender um pouquinho mais sobre saúde da mulher, ok? Vamos começar? Então, eu resolvi trazer essa temática aqui hoje porque são muitos anseios e muitas dúvidas, né? Principalmente quando a gente se forma, de qual caminho a gente seguir. Se a gente deveria definir um nicho na hora que a gente logo se forma, se a gente deveria atuar como nutricionista, se a gente deveria fazer uma pós-graduação logo para poder começar esse trabalho no atendimento propriamente dito, certo? Então, nós nutricionistas nos formamos generalistas. Então, consequentemente, a gente pode atuar em qualquer área pelo fato da gente ser generalista. Só que o que a graduação nos fornece é muito raso, é muito pouco, frente muitas vezes a uma especialidade que a gente deseje e queira atuar. Então, muitas vezes a gente começa a escolher uma pós-graduação e a gente vai também buscar, muitas vezes, uma pós-graduação que seja generalista. E a gente não busca seguir uma linha de raciocínio, não busca seguir uma linha de definição no nosso campo de trabalho, tá? Então, quando a gente pensa no nicho, será que é importante? Será que não é importante seguir? Eu queria trazer algumas reflexões. Eu acho que é muito mais de vocês refletirem, de pegarem essas informações que a gente tem aqui e, consequentemente, raciocinar sobre para chegar ao que é melhor para vocês, tá? Então, quando a gente vai definir o nicho, a gente tem que pensar em algumas coisas para chegar a essa definição de nicho. Então, sempre até na mentoria eu faço um exercício desse com as mentorandas, para elas tentarem refletir um pouquinho sobre qual caminho elas devem seguir, certo? Primeiro ponto, será que a gente deve nichar? Será que a gente não deve nichar? Então, eu vou trazer uma reflexão.
Pensem comigo. Ou mesmo, vamos pensar em vocês. Vocês, quando vocês estão com algum problema de saúde, se vocês estão com uma dor no estômago, vocês procuram um clínico geral? Não, vocês procuram um gastroenterologista. Se vocês estão com problemas como cólicas frequentes, vocês procuram um clínico geral? Não, vocês procuram um ginecologista. Se por acaso você tem algum distúrbio, tá vendo alguma alteração importante na função da tua tireoide, você fez um ultrassom, né? Porque o médico o clínico geral pediu, o que você procura? Você procura um endocrinologista. Então, entendem que quando a gente tem problemas específicos, a tendência é que a gente procure pessoas especializadas nesses problemas. A gente não pega um endocrinologista para tratar algo do estômago. A gente não pega um gastro para tratar algo que seja do sistema ginecológico de uma forma geral. Então, a gente tende a buscar especialidades quando a gente deseja tratar algo que é específico. Então, essa é a primeira reflexão. Então, na nutrição, isso também não é diferente. O nosso paciente, quando ele vai buscar um profissional para ajudar nele na melhora da alimentação, ele vai procurar por um objetivo específico. Por exemplo, porque ele tem algum distúrbio gástrico, porque esse paciente tem um câncer, porque esse paciente tem algum problema ginecológico, então ele está procurando um problema específico. Então, quando ele vai em busca de um profissional, ele vai em busca de um profissional que tenha uma especialização naquela área. Então, ele vai procurar, se ele está com um problema ginecológico, ele tende a procurar algum profissional que seja de saúde da mulher. Se ele está com algum problema renal, ele vai procurar um nutricionista que seja especialista em problema renal. Então, a gente definir a área de nicho é importante porque a gente fixa o olhar do paciente, do cliente, para um ponto específico. Isso é um ponto, tá? Segundo ponto é o seguinte: quando a gente pensa no nicho, a gente procura se especializar naquela área e a gente acaba se tornando referência naquela área específica para os nossos pacientes. Quando a gente é generalista, quem quer entender de tudo e quem quer atender tudo acaba não sendo bom em nada muito específico, tá? Boa noite a todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos. Então, é importante a gente definir o nicho, tanto pelo paciente buscar um profissional especializado naquela área, né? Para você poder se tornar autoridade em algo. Então, se o paciente procura lá, ele entra no Instagram para procurar alguém, né? Ele procura e olha o perfil daquela pessoa. Então, imagina, uma hora tem uma postagem sobre candidíase, outra hora tem uma postagem sobre hipertrofia, outra hora tem uma postagem sobre doença renal, outra hora tem alguma postagem sobre câncer, né? E por aí vai. Então, ele olha para aquele profissional e ele vê que aquele profissional não tem especialidade, né? Não tem autoridade suficiente sobre aquele determinado problema que ele se encontra. Quando muitas vezes a pesquisa desse profissional, até por exemplo numa rede social, ela já é diretamente referente ao nicho. Então muitas vezes chega paciente para mim, uma das perguntas que eu coloco bastante lá no meu questionário para consulta, uma das últimas perguntas, é entender de onde esse paciente veio. Então eu questiono se foi alguma indicação, se foi através de rede social, né? Eu peço para ele definir, até para poder intensificar o meu marketing naquela área específica. Então, muitos colocam, por exemplo, procurei através de hashtag Nutri Saúde da Mulher, Nutri de Recife, por exemplo. Entendeu? E é a partir do momento que olhou o meu perfil, se identificou do meu perfil, ficou um tempinho ali, né? Namorando comigo no perfil, através das postagens, através de dúvidas no direct durante o período, ele vai se sentindo seguro e confiante de que eu sou uma profissional que vou saber resolver o problema dele. Então, por quê? Porque diariamente eu tô ali entrando em contato com a dor daquele meu paciente.
Eu tô postando conteúdo sobre a dor daquele meu paciente. Eu não tô toda hora colocando coisas aleatórias, né? E a partir do momento que ele me vê o tempo inteiro falando sobre um determinado tema específico, abordando condutas terapêuticas, formas às vezes práticas, dando dicas, orientações ou aprofundando o conteúdo mesmo dentro de uma rede social, consequentemente ele vai me tendo como autoridade nesse nicho saúde da mulher. E ele vai se sentindo cada vez mais seguro de se consultar comigo. Então é diferente de quando você é generalista, né? Quando é generalista, você não se torna referência em algo. E se tornar referência em algo é uma coisa que vai favorecer muito a você ter a tão sonhada agenda lotada, né? Que quando a gente se forma, o grande sonho da vida da gente é lotar a agenda da gente, ganhar muito dinheiro, formar fila de espera de paciente, não ficar correndo atrás de paciente todos os meses. Mas é quando você se torna referência em algo que você vai atingir isso. Então, isso é um ponto importante em relação ao nicho. Fora o seguinte, minha gente, quando a gente tenta ser generalista, a gente não consegue ser bom em tudo. Então, ninguém é uma enciclopédia. Ninguém é o Google que tem todas as respostas para tudo. Então, é muito mais fácil você saber resolver problemas e ter condutas para um nicho específico do que você ter todas as condutas e raciocínios para todos os nichos que existem dentro da nutrição. Então, lembrar de todas as recomendações, todas as fitoterápicos, todas as suplementações para câncer, saúde da mulher, né? Fora que tem vários tipos de câncer, tem vários tipos de problemas de saúde da mulher, tem vários tipos de problemas gástricos. Você ter tudo isso em mente é muito mais difícil. Então, até de raciocinar clinicamente no momento da consulta, de elaborar a estratégia nutricional do seu paciente, é muito mais difícil quando você não define um nicho de trabalho. Então, do meu ponto de vista, definir um nicho é muito importante, por todas essas questões que eu pontuei para vocês. E aí, consequentemente, para a gente chegar a essa definição de nicho, a gente precisa pensar em algumas variáveis que são importantes, que a gente precisa levar em consideração. A gente precisa pensar aí na demanda de mercado de trabalho, isso é um ponto muito importante. Será que o nicho que talvez você esteja pensando nesse mercado, ele não está saturado? Isso é um ponto importante. Será que você tem, por exemplo, experiência suficiente para trabalhar com esse nicho? Isso é um outro ponto que tem que se pensar na hora que a gente está definindo esse nicho. Qual é a sua identificação com esse nicho? Qual é a sua luta por essa causa? Você acredita nessa causa que você trabalha, que você está pensando em passar o resto da sua vida, ou pelo menos alguns anos trabalhando, ou você só está ali única e exclusivamente por dinheiro? Talvez, se esse for o único ponto, é o mercado, é dinheiro, talvez você não se realize profissionalmente, e isso vai refletir diretamente no tipo e na qualidade da consulta que você está prestando para o seu cliente, para o seu paciente. Então, essa luta pela causa, ela deve existir também. Outro ponto que a gente deve raciocinar nesse momento é em relação, por exemplo, o teu futuro. Você se vê o resto da sua vida, ou pelo menos os próximos 10 anos, trabalhando com esse nicho que você deseja trabalhar, porque a gente não pode ficar todo dia trocando de nicho. Lembra, pra gente se tornar um especialista, se tornar uma autoridade, se tornar uma referência em algo, leva um tempo. Se você conseguiu atingir esse ponto hoje, e daqui a um mês, a cada 2, 3 meses, aqui a cada 1 ano, você está trocando de nicho, você está começando do zero novamente para se tornar referência em algo e, consequentemente, atingir novamente uma agenda lotada, um valor de salário, por exemplo, que você deseja ter. Então, isso é um outro ponto que você deve levar em consideração. Então, esses pontos, a gente precisa raciocinar sobre eles para a gente entender dentro desse contexto qual é o nicho que a gente se identifica. Então, Juscelia, por exemplo, por que eu escolhi o nicho saúde da mulher, Quando eu decidi trocar de nicho. A gente tem algumas histórias para conversar aqui.
Só pontuando, tá, minha gente? Pra quem tá entrando agora, eu falei que eu não ia silenciar os comentários, que eu ia deixar eles, porque eu queria que vocês tirassem dúvidas, vocês interagissem comigo sobre essa temática de saúde da mulher, né? Por que escolher esse nicho? Quais são as dúvidas de vocês? Se vocês acham que esse nicho é pra vocês, então interajam e fiquem bem tranquilos que aqui vai ser um bate-papo de verdade, né? Vocês escrevendo e eu conversando aqui com vocês. Então, quando eu pensei, né, eu quero mudar de nicho, e eu fui percebendo que eu tava com uma certa afinidade por saúde da mulher. Então, esses critérios que eu falei pra vocês, saúde da mulher preencheu esses critérios. Então, quando eu olhava para a saúde da mulher, eu me via pelo menos os próximos 10 anos da minha vida trabalhando nessa área. Era uma área que eu enxerguei que existia uma demanda de mercado e existia uma demanda muito reprimida. Poucos profissionais trabalhando nessa área e uma crescente busca dos pacientes por nutricionista especialista nessa área. Uma crescente busca dos pacientes por um tratamento natural. Pacientes cansados de usar medicação e não dar certo. Pacientes cansados de se entupir de hormônio, por exemplo. E querendo buscar cada vez mais um tratamento natural para resolver o seu problema. Muitas vezes, no início, alguns desacreditados, que chegavam no consultório, por exemplo, como sendo a minha última chance. Eu já cheguei no fundo do poço, é a última coisa que eu tenho para fazer, eu não sei se vai dar certo ou não, mas eu quero tentar, porque eu já tentei de tudo. Então, isso é muito crescente no consultório constantemente. Então, foi uma das coisas que eu observei quando eu resolvi fazer essa mudança, né? Experiência, especificamente em atender doenças ginecológicas, eu tinha pouca quando eu decidi fazer essa mudança. E eu vou contar essa história pra vocês também. Eu tinha pouca. Só que eu tinha uma expertise muito grande em emagrecimento, em hipertrofia, né? Que vinha de uma outra formação que eu já tinha e já vinha de alguns anos de trabalho especificamente com esse nicho, né? Da nutrição esportiva. Eu tive também uma conexão muito forte e importante com a parte de luta pela causa, né? E de amor pela causa. Eu vivi a minha experiência na segunda maternidade com uma certa dificuldade de engravidar da minha filha. Então, isso me fez estudar e buscar mais conhecimento sobre essa aula. Uma outra amiga minha também, ela teve uma dificuldade muito grande de engravidar. Ela passou 4 anos tentando e ela veio conversar comigo. Eu falei pra ela, olha, eu não sou especialista na área, né? Eu engravidei da minha filha fazendo coisas que eu estudei, eu peguei artigo científico, eu peguei livro, eu fui estudar, mas eu não sou especialista na área, mas eu vou tentar fazer o meu melhor pra você. E assim, ela engravidou depois de 4 anos de tentativas, depois de 3 meses, seguindo as orientações que eu tinha dado pra ela, e eu nem era especialista naquela época, ela engravidou. Então, isso fez fortalecer muito essa vontade e me fez me reencontrar, né, dentro da nutrição novamente, que eu tava sentindo que eu tava me perdendo, que não era mais aquele nicho que eu tava trabalhando, que tava me fazendo sair de casa, fazendo os olhos brilhar, não era aquele nicho que tava me fazendo feliz de fato enquanto profissional. Então, juntei tudo isso e defini de fato, não, eu quero mudar de nicho e quero saúde da mulher. Então, essa reflexão precisa partir de vocês também. E aí, se vocês de fato querem ser referência em algo, é muito importante que vocês definam um nicho, que vocês acolham esse nicho, que vocês conversem sobre a dor das pacientes de vocês, do nicho que vocês definiram, que vocês tragam resoluções para essas dores desses pacientes de vocês. E só assim vocês vão conseguir estarem presentes no dia a dia, na memória desses pacientes. E assim vocês vão começar a se tornar referência em algo. E ter a agenda lotada, ter o salário que vocês querem ter, ganhar o quanto vocês querem. E viver exclusivamente de consultório, sem coisas paralelas, por exemplo, tá? E aí vamos falar um pouquinho, né, por que escolher essa questão da saúde da mulher. A gente já viu que definir o nicho é importante, né? Mas por que você buscaria o nicho de saúde da mulher? Primeiro eu queria trazer alguns dados especificamente aqui para vocês refletirem. Então, pensa comigo, tá? Vejam só, até no dia a dia do consultório de vocês, vamos pensar uma coisa. Quem é que mais busca
por cuidados em saúde hoje em dia. Mulher. Então, o consultório da gente tá muito mais lotado de mulheres, né? Quando a gente olha para essas mulheres e para os dados atuais, basicamente com o avanço desses diagnósticos, por exemplo, 10% de todas as mulheres, elas têm síndrome do ovário policístico, elas têm endometriose, por exemplo. 70% das mulheres, elas sofrem de TPM. 75% das mulheres, elas se não tiveram, vão ter candidíase, por exemplo. Toda mulher, ela vai entrar na menopausa. E com a menopausa, vem todas as complicações decorrentes dessa faixa etária, né? Muitas mulheres, elas querem engravidar. E hoje tem uma consciência muito grande do preparo que é importante para esse processo gestacional acontecer de forma tranquila e para que essa criança tenha um ambiente corporal favorável, pensando na programação metabólica, na minimização do desenvolvimento de doenças ao nascer dessa criança. Fora que tantas outras mulheres, elas têm dificuldade de gestar e elas precisam de ajuda da nutrição para melhorar a qualidade dos óvulos, para ter um ambiente uterino favorável, para melhorar a função, né, não vamos dizer a função, mas melhorar a atividade daquela tuba uterina que muitas vezes está com algum tipo de obstrução. Muitas dessas mulheres vão passar por tratamento de reprodução assistida e vai precisar do auxílio da nutrição. Tá? Então, vocês percebem que existe uma demanda de mercado muito grande. E outro ponto, quantos nutricionistas especialistas em saúde da mulher vocês conhecem? Então, a gente tem poucos profissionais no mercado e a gente tem aí mulheres ávidas por um tratamento natural e que a estatística mostra pra gente que ela vai precisar muito do nutricionista. Então, só isso já é um caminho que faz você raciocinar que ser especialista em saúde da mulher, né, é uma área em ascensão dentro da nutrição. E que a gente pode pensar que, diferente de outras áreas que tiveram um boom, a saúde da mulher é uma área que vai ser constante. Como eu falei para vocês, a maior parte do nosso público é feminino. Cada vez mais as mulheres estão procurando tratamentos que são naturais. E dentro da área de saúde da mulher, a gente pode atuar em todas as fases da vida dessa mulher. Desde quando ela está uma adolescente, essa mulher está numa fase adulta, essa mulher quer engravidar, essa mulher está gestante, essa mulher está lactante. Essa mulher daqui a pouco vai entrar na menopausa. Então, em todos os caminhos. Então, imagina, chega aquela paciente pra você. Tem muitos casos que são assim, que acontecem comigo. A paciente chega pra mim porque ela quer emagrecer, ela quer tratar uma síndrome dos ovários policísticos. A gente faz o processo de emagrecimento, a gente trata essa síndrome dos ovários policísticos. Então, a gente faz todo o acompanhamento pra isso. Essa mulher engravida, a gente faz todo o acompanhamento gestacional. Na sequência, essa mulher é uma lactante, então a gente faz toda a conduta direcionada para essa fase da vida. Depois essa mulher ela quer voltar ao peso ideal dela, porque ela voltou a treinar, tudinho. Então, é um caminho, minha gente, que a gente vê continuidade no tratamento. Então, a gente consegue acompanhar a cada passo a passo das nossas pacientes. Não é ter aquele tipo de paciente, muitas vezes, que chega no seu consultório, que vem para uma consulta e desaparece. É uma paciente que vai ficar com você, ó, para o resto da sua vida, se você conseguir fazer por ela o que ela deseja, que é transformar a vida dela, resolver aquele problema, resolver aquela dor daquela paciente. Para isso você precisa ter ferramentas, você precisa entender sobre isso para agir sobre essa paciente. Ah, Gil, mas eu amo nutrição esportiva. Eu quero ser nutricionista esportivo, né? Porque eu preciso entender ou saber sobre saúde da mulher. Pelos mesmos motivos. Porque se você não entender sobre saúde da mulher,
Se a tua paciente descobrir que ela tem uma endometriose, você vai deixar de ser o nutricionista dela, porque ela vai procurar um nutricionista que seja especialista em endometriose, né? Porque muitas vezes a tua paciente, ela quer emagrecer ou ela quer ganhar massa muscular, mas ela desenvolveu uma candidíase. Ela desenvolveu uma vaginose bacteriana. Alguma coisa aconteceu que ela tem amenorreia. E o que você vai fazer? Você vai cruzar os braços e vai dizer pra ela que você não tem como ajudar ela. Porque você só sabe favorecer o processo de emagrecimento ou hipertrofia muscular nessa paciente. Vocês percebem que a gente acaba se tornando limitado? E foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu era especialista em nutrição esportiva. Eu atendia basicamente esse nicho. Então, quem queria emagrecer, quem queria ganhar massa muscular, era o nicho que eu atendia especificamente. Só que aí começou a chegar, há muitos anos atrás. Começou a chegar paciente que queria emagrecer com síndrome do ovário policístico. Eu lembro claramente, até a paciente eu vejo na minha frente aqui. Ela não me procurou em momento algum para tratar síndrome dos ovários policísticos. Em momento nenhum. Ela me procurou porque ela queria, na verdade, nem era emagrecer, ela queria ganhar massa muscular. E ela tinha SOP, tinha síndrome dos ovários policísticos. Esse foi o objetivo dela. Depois chegou outra paciente, sempre com a mesma questão, síndrome dos ovários policísticos. Só que aí, o que é que eu fiz? Peraí, eu preciso entender. Elas não estão chegando pra mim pra tratar, até porque elas não conheciam naquela época. Elas nem sabiam que a nutrição poderia fazer alguma coisa. E nem eu, sendo muito sincera por vocês, nem eu sabia, né? Saúde da mulher é algo que é muito recente, não é algo antigo. Se a nutrição esportiva é algo recente, a saúde da mulher é muito mais recente ainda. Então eu comecei pra onde? Para o nosso velho amigo que tem todas as respostas. Não é o PubMed, não é o Google, é o PubMed para o nutricionista, tá? Então eu fui para uma base de dados de artigos científicos e fui começar a estudar. Por quê? Porque eu estava entendendo que aquela patologia poderia estar impactando naquela paciente que queria emagrecer ou naquela que queria ganhar massa muscular e que eu precisava entender melhor aquela fisiopatologia. E se eu podia fazer alguma coisa, porque muitas delas estavam usando anticoncepcional. O anticoncepcional a gente já sabe, fadadamente, que impacta também na composição corporal, em toda a produção hormonal, produção de testosterona, produção de estradiol, que vai impactar diretamente na composição corporal. Então, uma das coisas que eu precisava era talvez tentar me tirar minha paciente desse anticoncepcional para ela atingir essa composição corporal que ela desejava. Então, eu fui estudar e eu fui ver que a nutrição podia fazer muita coisa. E aí, juntou com essa questão que aconteceu, que eu falei para vocês, em relação, né, a essa questão particular minha, de uma amiga e minha em relação a gestar, eu fiz, não, preciso agora, de fato, não só pegar tudo que eu estudei, de artigos científicos, e eu preciso fazer algum curso que me dê essa informação, todo esse conhecimento que eu preciso para atender de forma mais ampla as minhas pacientes. Então, além de estudar, né, de baixar artigo científico, muitos de vocês que estão aqui me conhecem, sabem que eu sou professora, então é algo que eu já trago de muito antes, desde que eu fazia iniciação científica, então eu já tenho essa cultura de estudar constantemente. Então eu resolvi fazer um curso. Naquela época, a gente tinha cursos específicos. Pós-graduação, vou até responder isso porque me perguntaram isso na caixinha que eu coloquei. Pós-graduação é algo que é muito recente. De fato, me perguntaram se tinha alguma coisa presencial. Eu não conheço nenhuma pós-graduação de saúde da mulher que seja presencial. Tudo que eu conheço é online. E é algo que é muito recente, é de 2 anos pra cá, 1 ano e meio pra cá, que a gente vem tendo. Mas eu não fiz a pós-graduação, eu fiz um curso de especialização na área que me deu todo o conhecimento necessário, junto com o que eu busquei de informação a mais que o curso ele não me deu. E aí eu encarei essa vida de trabalhar diretamente com saúde da mulher, me descobri dentro dessa área, é uma área que eu amo, que eu me identifico bastante. Eu acho que qualquer pessoa, qualquer nutricionista que trabalha com mulheres precisa entender o corpo da mulher. O corpo da mulher é completamente diferente do corpo masculino. Toda a distribuição hormonal, ciclicidade hormonal,
tudo é completamente diferente. Fora a gente ter um sistema reprodutor que favorece, dependendo do nosso estilo de vida e de algumas questões genéticas e imunológicas, ao desenvolvimento de algumas patologias. Então, entender sobre isso, né, me torna muito mais capaz de atender minha paciente de forma integrativa, de trazer, né, todo o conhecimento que essa paciente queira emagrecer, porque é um objetivo, né? Sempre a gente tem alguma questão estética, né? Por mais que o paciente ele chegue, não, eu vim por causa da candidíase, mas eu queria perder 1 quilinho, eu queria ganhar um pouquinho mais de massa muscular. Então, a gente tem toda essa base da nutrição esportiva, mas a gente precisa saber tratar esses problemas ginecológicos que também impactam diretamente, muitas vezes, na questão da composição corporal dessa paciente. Então, independente de que área você atue, entender sobre o corpo da mulher, se você atende mulher, é extremamente importante. E se você tem essa identificação, tem esse amor pela causa, se você percebe que esse é um nicho que de fato está em ascensão, né? É importante que você se especialize nessa área e que tenha todo o conhecimento necessário para você conseguir atuar e dar todo o manejo que é necessário para o teu paciente e ser aquela nutricionista dos sonhos do seu paciente, que vai levar você para o resto da vida junto com ele. Porque, lembra, né, você vai, de fato, você vai ser aquela autoridade quando você se especializa, mas quando você começa a resolver os problemas do teu paciente. E aí, essa resolução, né, tendo em vista que ele já fez de tudo o que era possível, porque você muitas vezes, lembra que eu falei, é a última escolha dele, porque ele nem acreditava que algo natural muitas vezes poderia fazer a diferença. E como ele já passou aí por muita coisa e nada resolveu, e você como profissional, com todo o seu expertise, você resolveu o problema, meu amor, você vai ser o nutricionista da vida dele para sempre. Ele vai indicar você para todo mundo, aonde ele for. Então, fazendo seu trabalho bem feito com um paciente, né, isso já faz com que você vai conseguir vários outros pacientes. Então, essa expertise você vai conseguir se diariamente você está lidando com um nicho específico. Vou pontuar de novo para vocês. Não somos uma enciclopédia, não somos um Google, a gente não consegue ter todas as informações na nossa cabeça e na nossa memória. Então, muitas vezes me perguntam, Gil, como é que tu sabe todos esses suplementos com as doses específicas? Porque eu tô todo dia batendo martelo nessas patologias. É todo dia atendendo paciente de endometriose, de SOP, de candidíase. Eu não tô um dia atendendo paciente de renal, outro dia com câncer, outro dia com paciente com uma doença imunológica, outro dia o paciente com a doença neurológica. Não, eu tô sempre ali. E aí, eu tô sempre ali, eu vou memorizando todas essas condutas com muita mais facilidade na minha cabeça. Eu vou tendo um raciocínio clínico interligado muito melhor, né? Fora que, lembra aquela história, o fato de eu estar presente constantemente falando sobre uma única temática, eu tô sendo lembrada sobre aquela temática específica. E tô sendo vista como uma referência naquela área, tá? Então, consequentemente, ter uma formação integrativa, ela é muito importante para isso, tá? Como eu falei para vocês, o paciente ele não vai chegar só por causa da queixa ginecológica, ele sempre vai ter um cunho estético associado. Então, uma formação que tenha tudo isso, ela é muito importante. Porque senão a gente fica tendo que fazer 3.000 informações diferenciadas, com profissionais que são diferentes, né? Demandando tempo. Então, a gente precisa juntar tudo isso, né? Uma formação que a gente tem aí, todas essas condutas ginecológicas, mas também tem a parte estética associada. Para a gente poder tratar de forma integrativa esse paciente, para que esse paciente, ele chegue no nosso consultório, você quer emagrecer, a gente vai fazer você emagrecer. Você tem endometriose, a gente vai tratar essa endometriose tudo junto. Não precisa uma coisa estar desvinculada da outra, não. E a gente vai conseguir dar todas as abordagens que são necessárias. Deu para entender? Então, é um nicho, minha gente, que hoje em dia vale muito a pena, né? Vale muito a pena por nós mulheres querermos constantemente estar se cuidando. Então, isso faz com que a gente busque
sempre, né? Busque sempre profissionais, esteja presente sempre dentro dos consultórios, seja médico ou seja de qualquer outro público especificamente, né? Qualquer outro tipo de profissional. Então a gente precisa entender para a gente poder tratar. E para a gente poder tratar, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter conhecimento de qualidade e que vai dar tudo o que a gente precisa dentro dessa área. Deu para entender? Queria saber de vocês agora, se vocês têm alguma dúvida sobre o nicho de saúde da mulher, como talvez começar sobre esse nicho, qual caminho vocês querem seguir, enfim. Coloca aqui nos comentários para mim as dúvidas de vocês. Acho que não temos nenhuma dúvida, todo mundo entendeu tudo. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje, que ela tenha colocado uma pulguinha, que eu acho que o meu objetivo de hoje era isso. Era colocar uma pulguinha na cabeça de vocês e fazer vocês refletirem, de fato, sobre o quanto é importante vocês começarem a entender melhor sobre esse ambiente corporal feminino, para vocês poderem atender melhor as pacientes de vocês. Veio uma pergunta aqui, como começar a atender as primeiras pacientes, né? Não adianta vocês começarem a atender algo que vocês desconhecem, porque vocês podem acabar fazendo algo que não é tão apropriado. Eu acho que para vocês começarem a atender, vocês precisam estudar. Seja através de um curso, ou seja, pelo menos, agora já não consigo me organizar especificamente para fazer um curso. Mas como eu falei para vocês, o PubMed é uma fonte extremamente grande de artigos científicos. Então, começa a baixar alguns artigos científicos para estudar um nicho específico, né? Um subnicho, vamos dizer assim. A saúde da mulher, ela tem várias patologias. Vamos começar estudando um pouquinho sobre SOP, baixar alguns artigos científicos. Vamos começar a consumir alguns conteúdos de qualidade. Aqui no perfil, por exemplo, a gente tem muito conteúdo sobre saúde da mulher. A gente tem muito conteúdo de vídeo, em posts, com condutas que vocês podem começar a se aprimorar para começar a atender essas pacientes, tá? E se eu pudesse dar uma dica para vocês, antes de começar estudar qualquer subnicho especificamente, SOP, endometriose, adenomiose e assim vai, comecem estudando sobre o ciclo menstrual. Primeiro ponto que vocês precisam entender é sobre ciclo menstrual, tá? Entendendo sobre ciclo menstrual, vocês já vão conseguir ajudar muito a paciente de vocês. E para quem não estava na aula, na live que eu coloquei, aqui tem uma live no perfil, é só vocês procurarem, falando exclusivamente sobre ciclo menstrual. O que é um ciclo menstrual normal, anormal, o que é que a gente deve observar e deve perguntar à nossa paciente dentro da anamnese. Então, aquela anamnese que vocês têm bonitinha, estruturada, ela deve ter uma parte exclusivamente para a saúde da mulher, com várias perguntinhas sobre o ciclo hormonal feminino. Então, quem não estava nessa live, procura essa live, vai assistir essa live, que vocês vão ter muitos insights para vocês começarem a refletir, entender melhor sobre esse ciclo hormonal, para vocês incluírem dentro da anamnese de vocês esse blocozinho de informações que vocês precisam ter da paciente de vocês, tá? Que é mulher e, consequentemente, raciocinar de uma forma clínica melhor para essa paciente. Mas precisa estudar. Não adianta tentar querer sair atendendo essas patologias sem entender, porque a gente não teve base na graduação. Né? A graduação não tem disciplina de saúde da mulher, não existe essa disciplina. A gente não vê nada exclusivamente de saúde da mulher. Então, a gente precisa estudar, né? De início, a gente pode começar, como eu falei, vendo lives, pegando posts, baixando artigo, e aí sim, pegando um curso de boa qualidade, uma formação integrativa, que vai te dar todo o conhecimento necessário para você atender qualquer tipo de paciente. E outro ponto, já começou a assistir, por exemplo, você comprou um curso, já começou a assistir as primeiras aulas, né? Já começa a colocar em prática. Você não precisa esperar terminar
o curso completamente para você começar a colocar em prática. Então, já assistiu, por exemplo, um módulo do ciclo menstrual, já começa a incrementar na consulta tudo que você aprendeu sobre o ciclo menstrual. Já começou, por exemplo, a estudar assistir o módulo de SOP? Então, já começa a divulgar o teu trabalho nessa área, que foi uma coisa que eu fiz. Então, como lembra que eu falei, vinha muito paciente com síndrome do ovário policístico pra mim, e eu comecei a estudar mais essa área, então eu comecei a divulgar meu trabalho com síndrome do ovário policístico. Eu não divulgava nada de endometriose, de candidíase, de menopausa, porque eu ainda não sabia nada sobre isso. Mas eu comecei a trabalhar diretamente com SOP. E à medida que eu fui estudando sobre outras patologias, aí sim eu fui pegando paciente que me buscava. Então, essa paciente de SOP falava de uma nutricionista que gostava muito para outra amiga dela, que tinha endometriose. Então, vinha e me buscava. E assim a gente vai entrando nos outros nichos. E outro ponto, minha gente, não pode ter medo. Não adianta ter medo, né? A gente precisa encarar esses medos que a gente tem. E a gente precisa entrar em campo e a gente precisa atender. Então, a primeira vez que eu atendi uma paciente com SOP, com endometriose, né? Obviamente eu estava cheia dos meus medos. Respirei fundo, fiz o meu questionário pré-consulta bem bonitinho, estudei muito bem antes e fui-me embora. E fiz o meu melhor dentro de tudo que eu estudei para aquela paciente. Eu já falei isso aqui para vocês. Nosso melhor amigo tem um vídeo aqui, é o questionário para consulta. Se você elabora um questionário para consulta bem feito, meu amor, você dá um show na sua consulta. Porque você pega aquele questionário para consulta e você se prepara para aquela consulta. Sabe o que é você já ter lido tudo, praticamente toda a memória do paciente? Você já pode vir, já pode selecionar fichas educativas, estratégias para trabalhar com esse paciente, até talvez já selecionar algumas condutas, algumas perguntas adicionais que você pode fazer. Então, é isso. Então, vai com medo, encara, pega esse questionário para consulta e arrasa na consulta. É isso que a gente tem que fazer. O medo é importante, né? Porque o medo faz a gente também querer ser sempre bom. Mas ele não pode ser paralisante. O medo faz a gente querer estudar, o medo faz a gente querer se aprimorar, né? O medo faz a gente querer sempre estar se atualizando e dar aquela melhor consulta para os nossos pacientes. Mas ele não pode paralisar a gente. Dúvidas, elas sempre vão existir e claramente você pode chegar, eu não sei, eu nunca li nada sobre isso especificamente, mas eu vou buscar informação. Você não precisa, é muito melhor do que você chegar e mentir para paciente, inventar que você sabe, falar alguma coisa errada. Encara isso, explica, eu não sei dessa informação, é algo novo para mim, mas eu vou buscar essa informação. Mais tarde eu mando um WhatsApp para você. Ou na próxima consulta eu te dou uma resposta. Quando enviar o planejamento alimentar, eu te respondo sobre isso, entendeu? E assim a gente vai estudando, aprimorando o conhecimento e a gente vai tendo aquela conexão mais importante, que eu acho que é uma coisa que é muito importante a gente ter com os nossos pacientes. É uma conexão, sabe? Não adianta. Quantas vezes a gente, por exemplo, vai para algum profissional que a gente acaba trocando indo para outro? Muitas vezes não é porque o profissional é ruim. É porque não existiu não se conectou, sabe? Não casou, não teve um casamento. E se é alguém que você vai levar para sua vida como profissional, precisa ter esse casamento. Então, precisa ter toda uma abordagem de empatia, de conexão, de entender as dores desse paciente, para que essa conexão ela exista de verdade e aí você consiga, de fato, ter um relacionamento muito mais íntimo do ponto de vista profissional. Eu sei que é meio difícil entender isso, sabe? Mas é aquele ponto acolhedor que vai fazer com que o paciente ele olhe para você, né, e enxergue muito mais do que um mero profissional de saúde, né? Uma paciente que busca você para tratar alguma questão ginecológica, né? Uma paciente de saúde da mulher é uma paciente cheia de dores, minha gente. É uma paciente que já sofreu muito. É uma paciente que às vezes ela tá tentando anos engravidar. É uma paciente que faz 2, 3 anos que ela vem tendo infecção por candidíase. Já fez tratamentos inimaginários, já usou todas as pomadas, já rezou, já foi no pai de santo se brincar. E não resolveu. Uma paciente de saúde da mulher é aquela paciente que vem no seu consultório e chora.
chora desesperadamente, pode ter certeza. Eu já tive muitos casos assim, e você precisa estar ali atento para ouvir essa paciente, para acolher essa paciente, e isso foge um pouquinho da ciência. Então precisa dessa conexão, se você quer trabalhar com saúde da mulher. Precisa desse momento, sabe? De às vezes tirar o jaleco de forma figurativa, né? Sair da posição de profissional e entrar na posição de eu também sou uma mulher. E eu preciso acolher outra mulher. Ou se você for um homem, né? Independente, você pode se colocar no lugar dela, porque você tem suas questões, vocês têm seus problemas. A questão é que a gente tem que sempre pensar nisso, no acolhimento do nosso paciente, tá? Então, acho que era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, hoje era só para colocar uma pulguinha na cabeça de vocês, para fazer vocês despertarem para esse conhecimento do feminino. Então, a gente se encontra semana que vem, tá? Semana que vem, quinta-feira, live sobre um novo conteúdo, às 20 horas, aqui no perfil, tá bom? Beijo, boa noite e bom descanso.